Olá, bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Laurilens e hoje vamos estudar os materiais cerâmicos e porcelanatos. Você vai conhecer os tipos de argila, suas propriedades, os produtos cerâmicos e alguns processos de fabricação. Vamos lá? Bom, os produtos cerâmicos, a gente pode dizer que é um tipo de material não orgânico e não metálico, e que é composto normalmente de elementos metálicos e não metálicos. Em relação à sua estrutura, eles podem ser cristalinos ou parcialmente cristalinos. Então, eu posso ter uma organização regular dos átomos ali desse produto, desse material, ou eles podem ser parcialmente organizados. São produtos formados pela ação do calor e subsequente resfriamento. E aí, então, a gente vai falar na sequência, no processo de fabricação dos produtos cerâmicos, como se dá a questão da ação do calor e após o resfriamento do mesmo. Os produtos cerâmicos, eles são bons isolantes, então, tanto isolantes térmicos, isolantes também com relação à corrente elétrica, e tem temperatura de fusão e resistência muito elevada. E também são classificados como materiais de ruptura frágil. Então, quando a gente fala no material frágil, é aquele tipo de material que ele deforma pouco antes da sua ruptura. Então, eu não consigo visualmente identificar, né, o material não dá sinais visíveis que ele vai chegar ao seu ponto de ruptura. Por exemplo, diferente, do aço, do CA50, que ele vai se alongando, né, o seu diâmetro vai diminuindo até um ponto que ele sofre o seu rompimento. Então, ele vai dando sinais visíveis desse rompimento, diferentemente dos materiais cerâmicos, no qual não é possível ver essa deformação até a sua ruptura. E do que são formados os materiais cerâmicos? Os materiais cerâmicos, basicamente, são compostos por argilas. Então, podemos dizer que as argilas são a matéria-prima dos materiais cerâmicos. Então, as argilas, elas são, a gente pode defini-las como um conjunto de minerais compostos principalmente de silicatos de alumínio hidratados, que são, na verdade, em função da decomposição de rochas feldspáticas. É considerado um material natural, então encontrado naturalmente na natureza, de característica terrosa, então em forma de terra, e de baixa granulometria, então com elevado teor de partículas com diâmetro menor que 2 micrômetros. Então são pequenas partículas. E que apresentam plasticidade quando em contato com a água. Então, a gente tem aqui duas características. O material natural, terroso de baixa granulometria, que é encontrado naturalmente, então, na natureza, em função do processo de intemperismo que as rochas sofrem ao longo do tempo, temperatura e pressão, vai decompondo as rochas, e essa decomposição vai dando origem aos solos. Então, a argila, ela vem justamente desse processo. E as argilas apresentam a sua principal propriedade e que é almejada para a produção dos materiais, dos produtos cerâmicos, que é a plasticidade quando em contato com a água. Então, você vai ver que o porquê da gente desejar tanto essa propriedade. Com a água, então, eu posso moldar. Então, isso aqui está relacionado com essa propriedade da plasticidade. Eu adiciono água, eu consigo moldar o material, ele consegue manter, né, à medida que eu vou moldando, ele conserva a forma dele, né, sem também sofrer ruptura, sem quebrar. Endurecem com a perda de água, então, eu consigo usar água para moldar, essa água vai se evaporando, né? E aí ele vai solidificando, e a sua solidificação definitiva ocorre com a presença do calor. Então, basicamente, esse de forma resumida, é o processo de fabricação de produtos cerâmicos, onde eu vou adicionar água, eu moldo,
deixo essa água sai, né, evaporar de forma, né, lenta, e depois eu submeto o material a uma temperatura mais elevada, e aí sim ele dá origem aos produtos cerâmicos. Então a gente já vai falar mais daqui a pouco sobre isso. Então a gente tem diversos tipos de argila. Então, em função dos tipos de argila, ou, né, às vezes muitos produtos, eles têm como matéria-prima dois tipos de argila que a gente mistura. Então, em função das argilas, eu tenho produtos diferentes. Né? Então, cada argila tem características que fazem com que o uso, né, o seu uso seja adequado para a produção de determinado produto cerâmico. A gente tem a argila vermelha, então seria mais comum, né, a argila vermelha, que dá origem aos produtos, né, por exemplo, o tijolo e telhas, que são argilas que são caracterizadas por ter um teor de ferro. Então, ela acaba trazendo aquela característica avermelhada depois que o material é submetido ao calor. Então, acaba o material tendo um aspecto avermelhado. Nós temos também argilas para grés, então, que são os revestimentos, né, porcelanato, azulejo, pisos cerâmicos. Nós temos a argila refratária, que a gente já vai falar também. O caulim, que é uma argila branca. Temos a argila de bola, que a gente vai falar também, que é usada muito para o paisagismo. Temos a bentonita, que nós utilizamos para um determinado tipo de fundação. Temos também as argilas ditas coloridas e outras mais. Então vamos falar um pouquinho sobre a argila vermelha. Então, basicamente, a argila vermelha, a gente tem aqui os principais produtos, digamos assim, né? Principais produtos que são resultados, né, desse processo ao utilizar a argila vermelha, né? E aí adicionar água, moldar, depois, né, a saída de água de forma lenta e depois submeter esse material a, um, a uma determinada temperatura. Então, a gente tem como produto as telhas cerâmicas e também os tijolos cerâmicos. A argila para grés, então, nós temos os revestimentos, né? Então, revestimentos, tanto pode ser azulejo, pode ser os revestimentos cerâmicos, né? Assim como também porcelanato. A argila refratária, então, basicamente, ela dá origem a tijolos em função da sua característica. Ela faz com que esses tijolos tenham um bom desempenho quando submetidas a uma alta temperatura. Então, elas são bastante desejáveis para produção de fornos e churrasqueiras. Né? Então, eu posso elevar, né, quando eu faço o investimento de fornos e churrasqueiras com esse tipo de tijolo, né, né, cuja matéria-prima é argila refratária, ela possui características que fazem com que esse material se mantenha uniforme, né? Esse material ele se mantenha, não perca, não se desagregue em função da temperatura. Eu tenho caulim, argila branca, que basicamente a gente usa para fabricação de louças, né? E também fabricação de vasos, pias e tudo mais. A argila de bola, bom, basicamente, essas argilas a gente utiliza muito na área de paisagismo, a gente utiliza também para fazer, muitas vezes, para minimizar os efeitos do calor numa cobertura. Então, eu faço, né, eu faço uma camada aqui de argila, que faz com que ela retenha o calor, né? Então, né, esse último pavimento, a laje, né? E esse último pavimento não sofram tanto com a ação do calor. Nós temos também a bentonita. A bentonita ela tem uma característica bastante importante na construção civil, porque ela tem uma propriedade que a gente chama de tixotrópico, que é basicamente assim, a bentonita, quando está parada, ela tem um aspecto gelatinoso, um aspecto bem viscoso, e quando ela está em movimento, ela é bastante fluida. Então, quando eu vou fazer fundações escavadas com o uso de lama bentonítica, então eu utilizo uma lama, que é o que a gente está vendo aqui na imagem, à medida que eu vou escavando, né, então, quando eu tenho solos, né, solos na presença de lençol freático, se eu escavar,
a água presente no lençol freático ela tende a ocupar esse buraco, né, e ele vai se desfazendo. Então, à medida que eu vou escavando, eu vou lançando essa lama, né, essa lama é mais densa do que a água, e ao lançar essa lama, ela fica parada, ela fica gelatinosa, fica mais densa e impede a entrada de água, né? E aí vou fazendo, vou escavando até a profundidade desejada e depois, então, eu vou injetando concreto lá no fundo. Esse concreto, então, né, que possui uma densidade maior do que a lama, é, ele vai ocupando, né, o fundo e a lama vai sendo recuperada, né? Tem uma forma de recuperar a lama. Então, eu vou preenchendo o concreto do lado, né, do fundo para cima e a lama vai, né? Eu vou recuperando essa lama, ela vai também, né, saindo, né, até completar, né, né, o buraco ali, né, que eu utilizei para fazer a fundação até que ela seja 100% ocupada por concreto, né? Então, e eu recupero essa lama, né? Então eu utilizo, depois eu a recupero. Então, a gente pode usá-la ali para esse tipo de processo construtivo. E aí a gente tem também as argilas coloridas, né? Então, utilizado bastante aí né, na parte na parte aí na parte estética ali e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades das argilas. Então, como eu falei anteriormente, a plasticidade, podemos dizer que é, então, a propriedade uma das mais importantes, que é, então, a propriedade do material se deformar quando ele é submetido a uma força, né? Então, por exemplo, aqui no vaso eu aplico uma força para poder moldar né, esse meu produto sem que ele se rompa, né? Então eu estou aplicando ali uma força e de repente ele não se fragmenta e, né, depois ele consegue conservar essa deformação, né, quando eu a retiro. Então eu consigo moldar, tiro minhas mãos, ele continua, ele se mantém a forma que eu moldei. Então essa é a grande característica, né, das argilas, essa característica então da plasticidade. Nós temos também a porosidade, que é o volume de vazios dividido pelo volume total, então a quantidade de vazios existente em relação ao volume total do material. E essa propriedade é bastante importante para nós porque ela influencia algumas características dos materiais cerâmicos. Então, ela influencia na resistência mecânica, porque à medida que eu tenho mais vazios, né, presentes no material, menor é a minha resistência. Influencia também a densidade do material. Quanto maior o volume de vazios no material, né, menos denso é o produto. Então, ele fica mais leve. E também influencia a condutibilidade térmica e elétrica. Então, um volume de vazios cada vez maior, ele acaba, então, diminuindo a condução de temperatura e corrente elétrica. Então, a gente tem essa característica de porosidade que influenciam, né, essas características que eu comentei agora. Nós temos também uma propriedade que é a ação do calor, né? As argilas, então, dependendo da temperatura ao qual elas são submetidas, elas podem sofrer reações químicas. Então, em função disso, né, dessa característica que elas são produzidas justamente, né, aproveitando essas características. Então, a gente tem um processo que a gente vai falar daqui a pouco de secagem, né, no qual eu só retiro a água, mas eu consigo, né, e ela fica, digamos assim, sólida, mas ela ainda não, se eu quiser desfazer, ela retorna a sua forma original. E vai ter uma temperatura X, que varia de 600 a 950 graus Celsius, que ali então, né, pela ação do calor, as reações químicas acontecem e o material ele começa a atingir, né, a sua forma final, e aí não tem mais reversão, daí torna-se um processo já irreversível. E a partir de 950 graus Celsius, lógico que essas temperaturas elas variam um pouquinho em função do tipo da argila, mas aí acima de 950 graus Celsius, 1000 graus Celsius, acontece um processo então de vitrificação. Então as argilas, quando submetidas a essa temperatura, assim, acima de 950 graus Celsius,
ela vai formando uma película né, na superfície do material, que é como se tivesse um aspecto de um vidro. Então, acaba protegendo mais o produto ali, né, deixando ele mais protegido. Então, ele fica um aspecto realmente de vidro, fica bem brilhoso ali, a sua superfície e tudo mais. Então, basicamente, ele tem essas etapas, né, quando ele tá sujeito à ação do calor. E uma outra propriedade também é o que a gente chama então da retração, né? Que é a propriedade do material de variar de volume com a variação de umidade. Então, o material, quando eu estou moldando, né, eu utilizo a água para poder moldar, e aí essa água, ela está ali, né, uma parte da água vai se ligar, né, as partículas da argila, e a outra parte vai ficar ali, a maior parte vai ficar livre, leve e solta. Então, à medida que eu tenho, por exemplo, a ação do calor, essa água vai tender a sair. Quando ela sai, ela tende a diminuir, né, em função da sua tensão capilar. Ela tende a juntar, né, as partículas sólidas e vai tender a diminuir seu volume. Quando isso acontece, ele pode gerar fissuração. Isso não é legal, isso não é desejado. Então, aí o que a gente faz é um processo de uma saída da água de forma mais lenta, porque quanto mais rápida a água sair, maior é esse processo de fissuração. Então, aí eu adoto medidas para que, de fato, essa água saia, né, aos poucos, não saia de forma acelerada, de uma forma rápida, e permite, então, que o material ele consiga, né, ele consiga permitir a saída da água sem sofrer esse processo de fissuração. Mas isso tem que ser aos poucos. Se for muito rápido, o material não consegue, e aí ele ao diminuir, vai fazer essa variação de volume, ele se fissura como um todo, e isso então não é bacana para os nossos produtos. E aí também a gente pode conter, né, dentro né, das jazidas, né, que a gente utiliza aí para buscar argila, então ela pode ter também impurezas. Então as minhas argilas podem ter sílica livre, alumina livre, álcalis, a matéria orgânica, sais, óxidos de cálcio. Então são impurezas não desejáveis, mas que em função da jazida ela acaba tendo ali, né, mas lógico, numa quantidade muito pequena, mas que não é legal, né, de você ter ali, e aí você faz o controle da sua quantidade, porque se você tiver, por exemplo, uma jazida com muita matéria orgânica, aí, de fato, não vai ser bom utilizar aquela argila para produzir, por exemplo, tijolo. Então, daí já vai ter que se descartar aquela jazida. Então, essas quantidades dessas impurezas, elas têm que ser controladas para que eles possam, né, para que essa argila possa ser utilizada na produção dos produtos cerâmicos. Vamos falar um pouquinho então sobre os produtos da argila vermelha. Então, basicamente, a gente tem, né, os blocos cerâmicos maciços, os blocos cerâmicos vazados, que esses sim são bem mais utilizados na construção civil em relação aos maciços. Temos as telhas também, largamente utilizadas na construção civil. Temos os tubos cerâmicos, que estão em desuso já estão sendo substituídos, né, como tubos para condução de água e esgoto, e elementos vazados chamados os cobogós. Então, os maciços, né, então a gente tem aqui, né, um exemplo de tijolo maciço, são materiais que devem apresentar ausência de eflorescências. Então, geralmente, eflorescências são aqueles aspectos, aqueles branquinhos que a gente vê às vezes na superfície do tijolo, que muitas vezes a umidade presente dentro, né, ao sair para fora, carrega esses sais, né, presentes dentro do material. Deve apresentar uma queima uniforme, porque se ela for desuniforme, eu vou ter uma propriedades diferenciadas ao longo do material, né? Então eu posso ter uma resistência mais fraca numa parte do material em relação à outra. Então a queima uniforme permite com que todas as partes do meu tijolo, por exemplo, possuam as mesmas características. Formato paralelepípedo e pode apresentar, né, rebaixos de fabricação em uma das maior área. Então aqui a gente vê, né, uma marcação aqui, né, que podem ter em uma das faces do meu tijolo.
Os tijolos, então, né, os maciços podem ser comuns ou especiais. Então, a gente tem aqui alguns, né, considerados comuns, né, tijolo moldado, o tijolo estrudado e os tijolos modulares prensados. Então, esses aqui são os comuns e, às vezes, eu produzo peças especiais em função do meu projeto, né? Então, a gente tem o canto curvo, 45 graus, cachimbo, esse meia-lua, bico de papagaio, plaquetinha e plaqueta. Ah, isso aqui são bem especiais, por isso que, né, aí eles têm que ser são produzidos especificamente para aquele fim, mas são bem pouco usuais a sua fabricação, né? Quando se utiliza os tijolos maciços, geralmente se produzem os comuns. Mas aí quando a gente, né, compara com os vazados, aí sim os vazados possuem um uso muito maior do que os maciços, né? Então a gente tem os blocos cerâmicos vazados, então aqui um exemplo, né, de tijolos ali de 6 furos. Então, os blocos cerâmicos vazados possuem furos paralelos a uma das faces e eles podem ser de vedação ou podem ser estruturais. Então, quando a gente fala num bloco de vedação, né, então quando eu utilizo é, blocos, né, é, blocos de vedação, significa que eles vão dar origem a paredes que a gente chama paredes de vedação. Então, o que seria isso? Então, basicamente, quando eu assento os tijolos, né, por exemplo, vou fazer uma parede. Essa parede, ela pode ter uma função estrutural ou não. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho uma parede na minha casa. Digamos que eu tenho uma parede ali que divide a sala com o quarto. E às vezes eu falo assim, eu quero aumentar a minha sala, então eu vou demolir essa parede aqui, porque daí eu quero incorporar o quarto na sala e fazer uma sala maior. Então, assim, se essa parede for de vedação, né, significa que ela não é estrutural, eu vou demolir essa parede e, tranquilo, né, você consegue, de fato, fazer essa junção. Se essa parede for estrutural, significa que ela é uma parte da estrutura. Então, é como se fosse, por exemplo, um pilar. Então, se eu tirar um pilar, eu vou ter um problema estrutural. Então, se eu tirar uma parede estrutural, é a mesma coisa. Então, eu não posso tirar uma parede estrutural. Então, os blocos, as paredes de vedação, elas só suportam o peso próprio dela, né? Lógico, porque eu vou assentando o tijolo um em cima do outro, e aí ele vai pesando, né? Então, se o bloco também não tiver uma resistência X, quando você for assentando, né? Imagina, quando eu colocar todos os blocos, né, subindo na parede, os blocos das primeiras fiadas, né, da primeira linha, se não tiver resistência, ele vai quebrar, né? Então ele precisa ter uma resistência tal que permita suportar a própria parede. Então a gente diz que os blocos de vedação, né, suportam somente o peso próprio. E os furos podem ser tanto na vertical como na horizontal. Já os blocos estruturais, eles suportam cargas previstas em alvenaria estrutural. Então, ele é uma alvenaria considerada uma alvenaria estrutural porque é uma estrutura, né? Assim como pilar, laje, viga, ele é uma estrutura. E os furos, eles são sempre na vertical. E aí eu tenho três tipos, né, de blocos estruturais. Blocos com paredes maciças, blocos com paredes vazadas e blocos perfurados. Então, a gente tem aqui, né, os exemplos, então, vamos pegar aqui os estruturais, onde a gente tem, então, um bloco com paredes maciças, nós temos esse com as paredes vazadas e temos também o perfurado. E aqui em cima, nós temos também os blocos de vedação. Basicamente, quando a gente utiliza os blocos cerâmicos mais comuns são aqueles utilizados para vedação. Quando a gente usa blocos estruturais, geralmente a gente utiliza dentro do sistema chamado alvenaria estrutural. Então, são aqueles blocos de concreto, né? E aí esses blocos, eles têm uma função estrutural. Né? Os blocos cerâmicos, né, se eles forem estruturais, também podem funcionar, mas são bem menos utilizados os estruturais em relação aos de vedação. Aqui a gente tem algumas características, né, em relação ao controle tecnológico de qualidade desses materiais. Então, aqui a determinação das medidas fáceis, né, as dimensões efetivas, eu tenho aqui de largura, eu tenho em relação ao tamanho dos furos, né, onde eu devo medir para saber se de fato o tijolo atende aos critérios estabelecidos em norma em relação às suas dimensões.
Então, né, aqui um bloco estrutural, aqui eu tenho um exemplo de um bloco de vedação, né, e aqui também eu tenho exemplo aqui, né, e dos locais que eu tenho que medir para saber, né, se o bloco ele atende aos critérios de dimensão, de norma. Aqui também, né, em relação à planicidade, então eu uso o esquadro ali para verificar, né, o desvio, né, em relação, então o desvio aqui que a gente, né, em relação ao esquadro, esse vizinho aqui então, quanto ele se desvia, né, e o norma estabelece um máximo para isso. A determinação da planeza das faces, né, então o quanto está abaulado aqui, né, então tem um máximo também para ser aceito, né, tanto assim, tanto para dentro como também para fora, e a gente usa aqui o esquadro para poder determinar isso, tanto esse F como também o desvio, que é o D. Também nos blocos cerâmicos vazados, não deve apresentar problemas de queima, não apresentar impurezas. Então, aqui o primeiro caso eu tive um problema de queima. Então, né, acaba com que uma das uma parte, né, fica, existem diferenças de propriedades em relação ao próprio material, e aí ele pode, né, sofrer ruptura, como nesse exemplo aqui. A presença de impurezas, então esses pontos brancos, pretos, chamados então de coração negro, é sinal que eu tinha impurezas, então por isso que a gente precisa controlar, né, a argila que a gente utiliza, e também não apresentar defeitos sistemáticos, né, então aqui a gente identifica a presença de fissuras no meu material. E nós temos também as telhas como produtos da argila vermelha. Então, as telhas têm uma primeira etapa de fabricação, que é a extrusão da argila, onde onde é formado um bastão que é cortado nas dimensões adequadas, né? Então, primeiro ela passa pela extrusão, depois ele passa por uma segunda etapa, que é a prensagem em formas, e depois a terceira etapa, que é a secagem a queima, ali de 900 a 110 graus Celsius. Então, a queima, de fato, vai fazer com que as reações químicas aconteçam. E depois, né, que ela é queimada, eu posso aplicar, fazer uma esmaltação da superfície, né, para garantir ali uma melhor propriedade de impermeabilização e também conferir um brilho e cor dentro da peça da telha. Aqui a gente tem os tipos de telha, então a gente tem, né, a telha de encaixe, então a gente tem, né, exemplo, né, a telha francesa. Nós temos a composta de encaixe, então ela tem uma partezinha plana e uma partezinha curva, né, que é então exemplo, né, a colonial e a romana. Nós temos uma simples de superposição, né, então a paulista, né, que é bastante usada nas casas coloniais. E temos essa aqui também, que ela tem mais planificada, né? Essa aqui é mais arredondada, essa aqui ela não é, ela é mais, né, é mais achatada aqui, mas uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo. Então essa aqui chamada de plana, também um exemplo do tipo simples de sobreposição. E temos essa aqui, né, a plana de sobreposição, que é então aquela telhado germânico, né, bastante utilizada na Europa, né, onde ela é bem plana. Algumas exigências com relação às telhas. Então, em relação à impermeabilidade, não pode apresentar vazamentos ou formação de gotas em sua face inferior, né? Acho que isso é bastante óbvio, né? Que uma telha, em função de estar, né, protegendo, né, a edificação em relação às intempéries e a passagem de chuva, ela tem que ser impermeável. Tem que ter retilinearidade e planaridade para evitar problemas de encaixe, e tem uma tolerância dimensional de mais ou menos 2% em relação à especificação, para que eu consiga encaixar as peças e elas consigam, né? De repente eu faço uma fiada, de repente outra fiada possui peças menores e ela não acabe junto com a outra, então podem gerar problemas no meu telhado. Com relação, né, à absorção de água, as telhas elas têm uma porcentagem máxima de água, né, umidade que ela pode absorver,
E vocês podem perceber aqui que essa porcentagem ela varia em função do tipo do clima. Então, para um clima temperado ou tropical, a gente fala ali no máximo 20%. Quando eu vou para um clima frio e temperado, esse valor, essa porcentagem, ela já cai para 12%. E aí, quando eu pego um clima muito frio ou úmido, ele diminui para 7%. E aí a gente se pergunta por que ele ter essa preocupação em função dessa diferença de porcentagem em relação à absorção de água. Isso acontece porque em climas muito frios, então eu tenho a chance de gear, de nevar, e aí essa água que está presente dentro da telha, ao se congelar, ela aumenta o seu volume. E se essa umidade está presa dentro dos vazios da telha, e ela está lá confinada e aumenta o seu volume, né, à medida que ela solidificou, ela vai gerar a fissuração da minha telha. Então, isso não é legal. Então, eu preciso com que essa capacidade, essa absorção de água, ela seja menor para que se evite esse processo, né, de fissuração em função do congelamento da água presente na telha. E eu tenho também a outra propriedade ali, que é a resistência à flexão, que está relacionado ao transporte e montagem do telhado e trânsito eventual de pessoas. Então, a gente tem que lembrar que as telhas, elas precisam ter uma certa resistência à flexão, porque eu vou transportar, e também porque à medida que eu vou, né, vou montando, às vezes eu tenho que, né, o cara tem que pisar, e aí ele sofre flexão. Então, a resistência, ela é bastante desejada. E aí varia, né, de 1.000 a 1.300 newtons em função do tipo de telha. Então, a composta de encaixe tem uma resistência maior, de 1.300, as demais têm uma resistência ali de 1.000 newtons. Aí a gente tem também os tubos cerâmicos, também usualmente chamados manilhas, que faz a canalização de águas pluviais e esgoto, né? Ele tem aqui a sua característica de ter uma ponta, uma bolsa, né, e uma ponta para fazer os encaixes, são fabricados por extrusão, né? Esse material está bastante em desuso, né? Não se utiliza mais. As canalizações, elas, né, acontecem ali por tubulação de concreto, basicamente. Então, eu não tenho essas manilhas, né? Esses tubos cerâmicos utilizados para fins de canalização de águas pluviais e de esgoto. E eu tenho também os elementos vazados, chamados de cobogós, que são esses elementos que a gente utiliza e eram bastante utilizados na década de 90, em conjuntos habitacionais, para permitir um certo isolamento visual, mas permitindo a ventilação dos ambientes. Então, faço a utilização desses elementos vazados para permitir uma ventilação dos ambientes. E aqui vamos falar um pouquinho então do processo de fabricação dos produtos de argila vermelha. Então, basicamente, aqui a gente tem um fluxograma, onde a gente tem então a exploração da jazida. Eu faço a extração da argila, né? Vou montoando, faço o tratamento e regularização da matéria-prima. Então, geralmente eu tiro da jazida, eu deixo ela um tempo, né, para que ela fique um tempo sob a ação do sol, depois eu faço a desagregação, né, tem que diminuir, né, às vezes com torrões, né, os grãos ficam grudados no outro, eu tenho que destorrar isso, né, então eu tenho que separar para que as partículas fiquem todas elas separadas, e aí eu venho para o processo, então, de moldagem. Então, ou seja, eu vou ter que adicionar água para poder moldar o material. Depois ele vai sofrer a secagem, que a gente falou, né? A secagem que a gente comentou, né? Que é um processo gradativo de saída de água. E depois o processo de queima, que aí sim a gente eleva a altas temperaturas, para fazer com que as reações químicas ocorram e dê origem aos produtos como tijolos ou telhas. Então, basicamente, aqui a gente tem a moldagem, né, a pasta plástica. Quando a gente faz os produtos e utiliza o processo de extrusão, né, aqui embaixo a gente tem uma maromba a vácuo, onde a gente faz, né, a passagem do material por ela,
A pasta ela tem que ter ali uma porcentagem de água que varia de 20% a 35%, que vai permitir moldar, né, esse material. Quando eu uso a prensagem, a gente chama de uma pasta seca. Por quê? Porque o teor de água ele já é muito menor, ele é de 4 a 10%. Então ele é como se fosse um material mais seco, assim, né? E aí eu posso fazer telhas, por exemplo, e pisos, né, usando esse processo. Então, lógico, em função do processo, aí eu vou saber qual que é a quantidade de água que eu preciso colocar para poder moldar o material. Aí, então, na fase da secagem, que é a retirada da umidade, ela tem que ser controlada para evitar, né, a retração diferencial, como eu comentei com vocês. E aí, então, a gente pode usar secadores, estufas ou deixar de forma natural. Então, aqui eu tenho ali temperaturas ali em torno de 50, 150 graus Celsius. E aí ela tem que acontecer essa saída da umidade de forma bastante controlada, de forma bastante, né, não pode ser nada acelerado, porque essa saída muito rápida vai gerar retração do material e, consequentemente, a fissuração do mesmo. E aí depois eu tenho o processo de queima, que aí sim as reações químicas vão acontecer, e aí a sua estrutura vai modificar, né? E dependendo da temperatura, né, se levar ali a mais de 1000 graus Celsius, eu posso ter um processo de vitrificação, né, onde se forma uma película ali com aquele aspecto vítreo. E aí, para isso, na queima, eu posso usar, né, forno de túnel, esse forno contínuo, forno intermitente, né, então ele nunca para de funcionar, e, né, eu tenho aqui, né, a retração após queima. Então, percebam, né, que quando ele sai desse forno, o tamanho dele diminui, né, porque a água saiu, né, lógico que parte da água, ela sai no processo de secagem, mas quando ele passa por um processo de queima, a água ali ainda está presa nas moléculas de argila, né, quando ele leva a alta temperatura, ela vai tender a sair também. Então, ela diminui o seu volume. Quando a gente fala de produtos de grãs, então, o processo geral seria a preparação, a conformação e a secagem do material, aí faço a esmaltação e daí o processo de queima. Então, para produtos de grãs, então, no processo de preparação, a gente usa, né? Ali a gente falou da pasta seca, né? Ou quando a gente comentou ali na questão da extrusão ou prensagem, que podia ser ali uma pasta ali de uns 4 a 10% de água, ou de 20% a 35% no outro caso, de água. No caso do produto de gresa, a gente tem o que a gente chama da barbutina, que na verdade é muita água, é uma água barrenta. Por isso a gente chama de via líquida, né? Porque ela tem uma quantidade de água muito maior. É como se fosse uma água, parece uma água, é uma água com barro, então é uma água barrenta. Então, a argila diluída em água, né, ela passa por um moinho de bolas para poder garantir né, a tensão da sua plasticidade e também da granulometria desejada, ou seja, o tamanho, né, que as partículas têm o tamanho desejado. E aí eu posso utilizar para a produção de louças sanitárias e a fabricação de piso, e daí, no caso dos pisos, segue para um atomizador para a extração da umidade. Então, já vamos mostrar no fluxograma. Na conformação, ele pode ser por prensagem ou extrusão. No processo de prensagem, podem ter efeitos de relevo ou não. E as ranhuras, elas caracterizam por ter ranhuras paralelas ao tardós. Tardós é a parte de, digamos assim, de trás da peça cerâmica, né? Aquela parte onde depois a gente vai colocar argamassa, né, para sentar. Então, esse tardós ele pode ter ranhuras paralelas, ou, no caso de extrusão, eu posso ter ranhuras diagonais convergentes, né? E aí, a gente tem o tipo, né? O tipo B, que caracteriza o processo de prensagem, e aí a gente tem as placas tipo A, que é aquela que são caracterizadas pelo processo de extrusão. Então, no produto de gresa eu posso ter monoqueima ou biqueima, e a terceira queima para acrescentar relevo com materiais ou pigmentos. Então, aqui eu tenho, então, um fluxograma geral, onde eu tenho a matéria-primas, a estocagem, moagem, umidificação e secagem,
Daí ele passa por um processo de prensagem ou extrusão, né, dependendo do material. Se for para fazer um porcelanato, ele já passa por um processo de queima, onde ele sofre um processo de polimento para não esmaltados e retificação, e aí dá origem ao porcelanato. Se eu for para né, as peças já de né, porosa, semigresa e grês, aí ele passa por um processo de esmaltação e queima. E se for uma peça porosa, por exemplo, um azulejo, um tipo de azulejo, aí ele passa uma secagem, primeira queima, esmalto, passa por uma segunda queima, e aí, de fato, eu produzo, então, né, esse tipo de peça. Então, a gente chama uma peça com biqueima, né? Essa aqui é a peça com monoqueima, uma queima só. Então, aqui a gente tem né, a água barrenta, a nossa barbutina, passa por um filtro, e aí eu posso né, preencher moldes de gesso, que dão origem, então, às louças sanitárias. Se eu for fabricar peças, ele passa por um atomizador, né? Então, esse atomizador ele faz secagem, retirada da umidade. Então, aqui ele já passa por né? Ele chama-se aqui barbotina seca, né? Então, em torno de 7%. E aí ele passa por um processo de prensagem, onde vai fazer a produção das peças. E ali a gente tem, então, os azulejos ali, né? Que daí a gente chama de biscoito, porque ainda não passou pelo processo de queima. Então, a peça ali, elas são produzidas e aí vai para a secagem. E aqui são os tipos né, de produtos de grés que a gente pode ter. Então, azulejos, pisos, porcelanatos, pastilhas e peças decorativas. Então, a gente vê né, o uso desses materiais, ele é bastante comum dentro da construção civil. Algumas características, então, físicas desses produtos. Uma delas está relacionada com a absorção de água. Então, eu posso classificar esses materiais em função da absorção de água, com materiais que vão desde o porcelanato até as porosas. O porcelanato é aquele que absorve menos água possível, então eles têm ali uma absorção de até 0,5%, porque é um material muito pouco poroso, então ele absorve muito pouco. E aí eu tenho né, as peças porosas, que elas absorvem de 10% a 20%. E aqui, intermediários, então, eu tenho os semi-porosos, semigrês e grês. Né? E aí, em função, né, então, a gente classifica o grupo B, as placas prensadas, elas podem variar aqui, né? O porcelanato B1A e o porosa B3, né? Eu tenho o B2B, B2A e o B1B. E aqui as suas aplicações. Aquela característica que a gente falou, que é a resistência à flexão. Quanto menor a absorção de água e maior a espessura da placa, maior a resistência à flexão. Né? Por quê? Porque menor a absorção de água significa que ele é menos poroso, então, sendo menos poroso, ele tem uma resistência maior. E aqui a gente tem, basicamente, né, a mesma classificação e as suas resistências. Então, a gente tem uma resistência à flexão, 1 kg-força por centímetro quadrado, de 150, acima de 150 para peças porosas. E aqui, para o porcelanato, a gente já vê uma resistência de acima de 350 kg-força por centímetro quadrado. Né? Então, aqui a gente percebe que o porcelanato também possui uma resistência à flexão bastante alta. Nós temos também uma característica bastante importante relacionada às peças cerâmicas esmaltadas, que é a resistência à abrasão. Então, o que é a resistência à abrasão? Na verdade, essa resistência à abrasão, quando a gente fala nela, a gente está falando na questão do desgaste superficial dessa peça em função do atrito gerado no momento que está se transitando sobre as peças. Então, a gente anda, a gente muitas vezes traz sujeira no solo do sapato, pedrinha, isso vai como se fosse aderir, vai passando pelo material e vai desgastando o material. Então, a abrasão é isso, é você estar desgastando o material em função do tráfego. E aí, em função disso, né, eu tenho a classificação, né, o PEI, que varia de 0 a 5, e aí eu tenho o 5,
que é, né, o PEI, que seria com resistência à abrasão bastante elevada, né, e essa característica aqui é muito comum a gente ver em lojas de materiais de construção, PEI 3, PEI 4, né, então ele está relacionado justamente a essa, né, resistência à abrasão superficial da peça. E aí, quando eu tenho tráfegos muito intensos, áreas comerciais e serviços, por exemplo, shopping center e tudo mais, eu utilizo o PEI 5, que é, né, então, seria o mais adequado. Aí o PEI 4 seria para um tráfego moderado, então também comércio e serviços de menor tráfego, residenciais também, e o PEI 3, tráfegos leves, então mais residencial. E eu posso ter o 1 e 2 também, mas assim, já não se recomenda, né? E o 0, ele é aquele somente parede, ele já não tem, né, resistência suficiente para ser utilizado em pisos. E eu posso ter também, né, essa abrasão profunda para peças não esmaltadas, aí, né, aquelas classificadas no grupo B, e aí a gente tem, né, as semiporosas até o porcelanato, né, e a sua resistência também, né. Então, essa aqui já não tem tanta, não é tão utilizado, né, essa resistência em relação às peças ditas esmaltadas. Eu tenho também a resistência ao risco, que é o atrito com materiais de diferentes durezas. Então a gente vê aqui uma dureza, né, do diamante, o material mais duro que a gente tem, então de 10 mols. E a gente vê, por exemplo, o talco com uma dureza de 1 mol. Então a gente vê uma dureza muito baixa. O gesso também muito baixo. E aí eu vou aumentando isso em função, né, da sua dureza, até chegar aqui no diamante. Eu tenho também a resistência ao deslizamento, que está relacionado ao grau de atrito da cerâmica. Então, eu tenho as classes 1, 2 e 3. Então, a classe 1 é aquela cujo coeficiente de atrito, né, ao úmido é menor que 0,4, né, então ele escorrega mais, digamos assim, e ele é, então, orientado para ambientes internos secos com pouca circulação de pessoas. Se a gente considerar, por exemplo, escadas e rampas internas e externas, áreas públicas de grande circulação de pessoas, já vai se desejar um piso classificado como classe 3, porque ele é aquele que tem coeficiente de atrito ao úmido igual ou maior que 0,75. Então, o classe 3 ele é o melhor para áreas assim de grande tráfego, escadas, rampas e tudo mais. E aí a gente tem o classe 2, que é aquele que tem coeficiente de atrito a úmido de 0,4 a 0,74. Então, né, ele é orientado para ambientes externos planos, né, com pouca inclinação, escadas internas residenciais, né, pode ser ambientes internos molhados, decks de piscina, garagens, né, e aí outros locais ali. Nós temos também a resistência ao manchamento, que está relacionado à facilidade na retirada, na remoção de manchas do material. E aqui a gente tem um material que varia, né, de 1 a 5. Então, a gente tem, né, o 5 aqui é aquele, né, ele relaciona a classe em função do processo de limpeza utilizado, né, então no ensaio para remoção da mancha. Então, quando eu consigo, né, colocar água quente por 5 minutos e tirar a mancha, eu classifico com 5. Quando eu tenho, né, eu tenho que, para retirar aquela mancha, faço limpeza com pano e detergente neutro, aí eu tenho um 4. E quando eu utilizo limpeza com escova e produto de limpeza forte, ele vai para a classe 3. Então, a classe 3 seria o nosso mínimo. Quando eu tenho que fazer limpeza por imersão em ácido ou solvente por 24 horas, então a gente vê que é uma ação muito mais agressiva para poder tirar aquela mancha, a gente classifica como 2. E impossível retirar a mancha, o 1. Então, esses dois são recusados por norma, não pode se utilizar. E aí eu tenho, então, né, o mínimo, então, que a gente pode utilizar para salas, quartos, banheiros. O 4, então, para lojas comerciais de pequeno porte, hotéis, cozinhas, garagens. E o 5, então, utilizado para as outras situações. Então, também, né, eu não posso ter pisos ali que sofram muito em relação à retirada de manchas, né, que podem acontecer. E tem também a resistência química, que é a capacidade de manter o aspecto original. Então, eu tenho assim, vários ensaios que podem ser feitos, né, tanto em placas esmaltadas como não esmaltadas, e eu posso fazer, né, ensaios com produtos químicos domésticos,
de piscina, ensaios com ácidos, né, e bases em baixa concentração e a concentração, e aí ele vai tendo as suas classificações. E aí, né, a norma estabelece ali quais casos você pode, né, eles se enquadram ou não se enquadram. E aqui, então, mais para vocês saberem que existe também essa característica. Algumas propriedades geométricas desejáveis para as placas, né, cerâmicas e porcelanatos. Então, classificação quanto à qualidade. Eu posso classificar, então, esses produtos como em classe A, B ou C. A classe A, que são os produtos de primeira, digamos assim, são aqueles no qual 95% das peças não têm defeitos visíveis a 1 metro. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala separação por bitolas, tonalidades, curvaturas e ortogonalidade de acordo com as normas. Então, eu não tenho, né, esses tipos de defeito em 95% das peças quando é vista a 1 metro de distância. Já, né, a classe B é aquele onde eu vejo esses defeitos a 1 metro, e a classe C eu consigo ver esses defeitos a 3 metros. Então, realmente, a coisa é bem mais feia. E quando a gente fala nessas características, quais seriam, então? A ortogonalidade, que seriam os cantos, né, aqui 90 graus. A retitude, que é um abaulamento de dos lados. O empeno, né, então a gente tem aqui uma parte subindo aqui e a curvatura lateral. Então, né, os dois lados sofreram uma curvatura. Então, esses defeitos aqui, né, é o que caracteriza as classes A, B ou C, né? Quando eu tenho, então, né, 95% das peças não tem esses defeitos a 1 metro, quando eu as vejo a 1 metro de distância. A classe B eu vejo e a classe C eu vejo a 3 metros. Vou falar um pouquinho sobre os porcelanatos. Então, quando eu comparo o porcelanato com a cerâmica comum, a cerâmica comum possui uma coloração avermelhada, o porcelanato já tem uma coloração muito mais clara. Na cerâmica comum, eu tenho 70% de argila, o porcelanato tem 70% de minerais rochosos. A temperatura de queima da cerâmica é de 150 graus Celsius e a do porcelanato, né, a temperatura é muito maior, é de 1250 graus Celsius. A cerâmica, por ser mais porosa, tem maior absorção de água, né? O porcelanato tem bem menos poroso, né? Menor absorção de água e tem maior facilidade de limpeza. Então, aqui um outro comparativo, né? Basicamente, né, da cerâmica composta de argila, outra composta por minerais de pó de porcelana, cerâmica mais porosa, outra menos porosa. Resistência. Como a cerâmica é mais porosa, possui menor resistência, porcelanato menos poroso possui então a maior resistência. Como a cerâmica tem maior porosidade, ele é mais leve, o porcelanato já é mais pesado. A cerâmica é menos homogêneo, o porcelanato mais homogêneo. E aí, por conta disso, né, a cerâmica acaba sendo mais barata em relação ao porcelanato. Aqui, então, a gente tem, né, o tardós, né, que é a parte de trás da peça, da cerâmica comum, e a gente vê aqui o do porcelanato. Aqui, então, a gente vê, né, a aplicação dos materiais, então a gente percebe que o porcelanato tem um aspecto, né, brilhoso, né, ele tem peças maiores, inclusive, ele possui também umas juntas muito menores em relação às placas cerâmicas comuns. Então, em relação ao acabamento da superfície, eu posso ter, né, o polido, esmaltado, estruturado, natural e acetinado. Então, aqui eu tenho, né, a classificação do porcelanato. Então, ele pode ser técnico, acetinado, polido, e ele pode ser esmaltado. Então, aqui eu tenho o técnico acetinado. Então, ele é bom para qualquer área, né? Ele tem um aspecto, assim, né, bem agradável dentro do ambiente. Eu tenho esse aqui polido, que daí não se recomenda para áreas molhadas, porque ele é aquele que, ele, na presença, né, de água, ele escorrega bastante. Eu tenho esse esmaltado, que em função, né, desse esmalte aplicado no material, ele garante uma maior resistência ao manchamento. E aqui eu tenho o porcelanato, o retificado e o bold. O retificado tem juntas de 1 a 3 milímetros
E o Bold ele já tem rejuntos de 5 a 10 milímetros. Então, eu tenho, né, o Bold ele tem uma espessura de junta maior. Né? Então, aqui eu tenho retificado, né, que praticamente eu não enxergo nada. E o Bold, então, né, onde eu tenho essas juntas mais, né, maiores, ali, larguras maiores. As bordas são levemente arredondadas e o rejunte mais aparente, porque eu consigo, né, eles chegam de 5 a 10 milímetros a sua largura. E aqui as principais referências utilizadas na aula de hoje. E aí, você compreendeu a utilização dos materiais cerâmicos dentro da construção civil? Se você ainda tem dúvida, assista a videoaula quantas vezes for necessário. Você ainda tem à sua disposição outros materiais na plataforma. O e-book, por exemplo, traz esse assunto que eu abordei durante a videoaula. Então, eu te aconselho a ler esse material com atenção para você ter êxito no questionário, que compõe a nota da disciplina. Agradeço a atenção de vocês e bons estudos.